Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à direção do 6º Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauro o convite para estar aqui, nomeadamente como mediadora deste painel sobre a 6ª edição do IIC Student and Emerging Conservators Conference, que vai, de facto, tratar sobre a realidade do conservador restaurador, nomeadamente nestes dois países, Brasil e Portugal. Nós vamos começar por uma apresentação por parte de estudantes da Universidade Nova de Lisboa que vão falar sobre a realidade nacional e que por acaso foram exatamente as organizadoras da última conferência do IIC Student and Emerging Conservators, as faces da conservação, que ocorreu há umas semanas atrás, e em seguida vamos ter também uma outra comunicação de estudantes também e jovens conservadoras do Brasil para nos falarem da realidade no Brasil sobre, portanto, o conservador restaurador. Este é um tema, de facto, muito relevante, porque apesar dos progressos em termos da formação nestes dois países, o que acontece é que, em termos de organização da profissão, por um lado, e por outro lado, da representatividade do conservador restaurador na sociedade, nós vemos que existe digamos, algumas dificuldades e uma evolução ainda tímida em ambos os países. E por isso eu estou muito feliz por estar aqui, ter sido convidada para realmente estar a dirigir este painel em que estou acompanhada de jovens conservadoras que de facto se interessam por este tema, e isso é de facto bastante, é um presságio muito positivo, porque isso significa que de facto temos pessoas capazes de levar em frente esta, digamos, esta necessidade de tornar o conservador restaurador mais visível na sociedade hoje em dia. E, portanto, realmente vou começar por apresentar cada uma delas. Vou dividir, portanto, primeiro a primeira apresentação e apresentar, e cada vez que falar da nota biográfica de cada uma, elas colocarão uma mão amarela para que todos saibam de quem é que eu estou a falar. Deixar também aqui a nota de que vamos deixar para o final as perguntas e respostas. E, portanto, no final, realmente teremos um pequeno debate. É importante que quem quiser participar use, de facto, o símbolo do Questions and Answers, portanto, o QIA, que está no final da plataforma do Zoom. Será aí que devem pôr as vossas questões, não no bate-papo. Portanto, deixar esta nota. Então, a primeira comunicação tem o título de A Realidade do Conservador Restaurador em Portugal, Passado e Presente, e quem vai então participar e apresentar-nos esta realidade é a Ana Torais. A Ana Torais é uma conservadora restauradora de documentos gráficos, formada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Em 2020 ela concluiu a tese de mestrado, que esteve focada nas encadernações dos códices medievais do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, em Portugal, um mosteiro medieval com encadernações muito relevantes. E em março deste ano
ela, entretanto, também iniciou o doutoramento para aprofundar os seus estudos, promovendo a divulgação também online da informação sobre esta coleção. E este é um dos grandes objetivos para alcançar públicos mais abrangentes. Peço aqui só desculpa que tenho que ligar. Peço desculpa, estava com riscos de ficar sem bateria. Sempre pequeninas coisas que acontecem. Entretanto, a outra interveniente é a Catarina Pires, que eu peço que levante a mão para que todos saibam de quem se trata. É uma conservadora restauradora de pintura, licenciada em Ciências da Arte e do Património pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e em Conservação e Restauro pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ela concluiu a tese de mestrado em Conservação e Restauro na FCT Nova em 2021, após um estágio Erasmus Plus num ateliê reconhecido em Maastricht, nos Países Baixos. Por fim, a Ruth Rebucho é conservadora especializada em restauro virtual do património cultural. Ela possui uma licenciatura e um mestrado em Conservação e Restauro pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Terminou recentemente também um segundo mestrado em Património Virtual pela Universidade de Alicante, Espanha, com especialização em restauro virtual. E o seu trabalho final compreendeu o caso de estudo do baixo-relevo egípcio pertencente à coleção do Museu Calosso de Gulbenkian. Muito obrigada. Vou então pedir-vos para compartilharem a tela e darem início à vossa apresentação. De seguida farei a apresentação depois das colegas brasileiras. Ok. Bom, olá, muito boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir. Ok. Antes de darmos início à nossa apresentação, gostaríamos de agradecer à comissão organizadora deste 6º Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauro pelo convite que nos fez de virmos aqui hoje dar o nosso contributo. Quisemos falar-vos um pouco hoje sobre a realidade do conservador-restaurador em Portugal, mas queremos salientar que vamos falar da nossa experiência e do que fomos aprendendo e presenciando ao longo destes curtos anos de exercício desta profissão, mas não somos de todo nenhuma autoridade, nem somos especialistas neste assunto. Ana, podes passar. Vamos começar por fazer uma breve apresentação nossa, para nos ficarem a conhecer, e passaremos depois a uma contextualização histórica da profissão em Portugal. Com isto, pretendemos fazer uma ponte para o contexto atual da conservação e restauro no nosso país e terminar com algumas observações e propostas para o futuro. Esperamos que a nossa apresentação dê pano para mangas para uma discussão dinâmica e frutífera. Podes passar. Portanto, quem somos nós? Nós somos, como a professora Maria da Conceição Casanova explicou muito bem, somos 3 conservadoras restauradoras formadas pela Universidade Nova de Lisboa e especializadas em documentos gráficos, pintura e património virtual. No passado mês de outubro, organizámos a 6ª edição do IIC Student and Emerging Conservator Conference, The Faces of Conservation, que reuniu num espaço virtual como este estudantes de conservação e restauro, conservadores e restauradores emergentes e profissionais estabelecidos de todos os continentes, criando uma oportunidade única para dialogar sobre o estado da profissão a nível mundial e os seus maiores desafios. Força, Ana. Vamos então começar por apresentar uma breve cronologia com alguns dos pontos e acontecimentos mais importantes para o desenvolvimento da conservação e restauro no contexto português. Força, podes passar. Até o início do século XX existe pouca informação acerca do exercício da conservação e ou do restauro em Portugal, sendo este composto maioritariamente por práticas isoladas de manutenção, conservação e preservação de bens individuais. Mas é ainda no ano de 1885 que é publicado em Portugal o primeiro livro dedicado ao restauro. Na altura ainda se chamava restauração, portanto é a restauração de quadros e gravuras, pelo denominado conservador do Museu Nacional das Belas Artes, Manuel de Macedo.
Mas é no século XX, com o surgimento dos primeiros museus no final do século XIX e acompanhando a tendência europeia de consciencialização de um passado identitário e o reconhecimento da existência de um património comum que necessita de ser preservado, que a conservação e restauro começa a desenvolver-se enquanto disciplina. Um dos maiores exemplos disso é a instalação de uma oficina de restauro no Museu Nacional de Arte Antiga, pelo seu então diretor, José de Figueiredo. Isto estamos em 1911. 29 anos mais tarde é criado um Instituto para Exame e Restauro de Obras de Arte, num edifício que tinha sido planeado pelo próprio José de Figueiredo e que se localizava num edifício anexo ao Museu Nacional de Arte Antiga. Este foi um dos primeiros edifícios a ser desenhados especialmente para albergar laboratórios de exame e restauro de obras de arte em todo o mundo. Em 1965, este instituto, que estava sob a tutela do Museu Nacional de Arte Antiga, emancipa-se dessa tutela e passa a chamar-se Instituto José de Figueiredo. Podes passar. Outros marcos importantes da história da conservação e restauro em Portugal são o decreto de lei que sai em 1980 e que refere o surgimento do técnico de conservação e restauro, a par de outros especialistas das ciências naturais e humanas, e no ano seguinte, por consequência disso, a criação do primeiro curso para técnico de conservação e restauro no Instituto José de Figueiredo. Este curso tinha a duração de 5 anos, com um estágio de 2 anos incluído, mas acabou por funcionar apenas uma vez. Depois, entre 1987 e 1989, foram criados alguns cursos de 3 anos de nível pós-secundário no âmbito da conservação do património cultural, mas foi só em 1989 que surgem os primeiros cursos académicos no âmbito do ensino politécnico, no Instituto Politécnico de Tomar e na Escola Superior de Conservação e Restauro de Lisboa. Podes passar? Em 1995 acontece um outro marco importante, que é o estabelecimento da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, da qual nós vamos falar bastante mais à frente. E em 1998, os 2 cursos académicos que tinham sido criados 9 anos antes vão evoluir de grau de bacharelato para grau de licenciatura, pré-Bolonha. Nesta altura, o curso na Escola Superior de Conservação e Restauro de Lisboa é extinto e passa para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde, como já dissemos, nós as 3 nos formamos. Em 2000 é depois criado o Instituto Português da Conservação e Restauro pelo Ministério da Cultura e é só em 2001 que sai o decreto-lei que estabelece a carreira do conservador-restaurador a par de outras carreiras museológicas. Podes passar? A partir de 2006, 2 anos depois de saírem as Professional Guidelines da ECO, que exigem o grau de mestrado precedido de licenciatura para a entrada na profissão, entrou em funcionamento os mestrados em Conservação e Restauro na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Politécnico de Tomar e na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Por fim, para terminar esta cronologia, de referir a criação do Instituto dos Museus e da Conservação em 2007, que em 2012 sofre uma fusão com outras instituições e passa a integrar a Direção-Geral do Património Cultural. Vou agora passar a palavra à minha colega Ana Torais, que vos vai falar um bocadinho acerca do contexto atual da conservação e restauro em Portugal. Muito obrigada, Catarina. Atualmente a legislação portuguesa respeitante à conservação e restauro e ao património cultural cobre várias áreas, nomeadamente as políticas de proteção e valorização do património cultural, que estão estabelecidas na Lei de Bases do Património Cultural, a Lei nº 107 de 2001. Cobre também a regulamentação dos serviços estatais, como a Direção-Geral do Património Cultural, a DGPC, as Direções Regionais da Cultura e também o regime jurídico dos museus portugueses, incluindo as suas carreiras profissionais. Cobre ainda a regulamentação dos procedimentos de inventariação e classificação dos diversos tipos de bens culturais, incluindo materiais móveis e imóveis e bens imateriais. Ainda também os diversos trabalhos que podem ser realizados em bens culturais classificados ou em vias de classificação de interesse nacional, público ou municipal, ou seja, os diversos tipos de intervenção, obra, relatório, projetos ou estudos que podem ser realizados nestes bens. E em que contextos. Existem ainda várias outras leis que regulamentam outros aspectos mais específicos, nomeadamente relacionados com a arqueologia ou a curadoria, e ainda numa perspectiva mais global e que dizem respeito não só à conservação, mas também a outras áreas, as normas de segurança e higiene no trabalho e as normas de contratação pública. Na imagem podem ver as primeiras páginas de alguns destes decretos de lei e destas leis, nomeadamente
a Lei de Bases do Património Cultural, o Decreto-Lei que estabelece a estrutura orgânica da Direção-Geral do Património Cultural, a Lei Quadro dos Museus Portugueses e o Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico dos relatórios e outros projetos a serem concretizados em bens culturais classificados. Em suma, a legislação portuguesa regula a atuação do conservador-restaurador em dois grandes contextos, a nível da atividade museológica e a nível de qualquer tipo de trabalho que incida sobre bens culturais classificados ou em vias de classificação. Em ambos os contextos, segundo o Decreto-Lei nº 140/2009, está estabelecido que qualquer tipo de intervenção, estudos, projetos, obras ou outros trabalhos, em bens culturais classificados como de interesse nacional, público ou municipal, implicam a realização de um relatório prévio, relatórios intercalares e um relatório final da autoria de um técnico com formação superior adequada na área da especialidade e 5 anos de experiência profissional após a obtenção do título académico. Isto para o caso de bens culturais imóveis. No caso dos bens culturais móveis, acresce ainda a formação superior de 5 anos em conservação e restauro. Portanto, tanto em contexto museológico como em qualquer caso, tanto em contexto museológico como fora dele, em que a intervenção seja feita num bem cultural classificado ou em vias de classificação, o conservador-restaurador tem que obedecer a estes critérios e cumprir estas funções de relatórios prévios, intercalar e final. Ainda assim, segundo o Decreto-Lei nº 55/2001, que define, entre outros aspectos, o regime das carreiras de conservação e restauro do pessoal dos museus, apenas apresenta como requisitos mais especializados para a contratação de conservadores-restauradores no âmbito do museu, licenciaturas reguladas pelos decretos de lei de 1965 e 1983, os quais exigem apenas o grau da licenciatura, que não pode ter menos de 2 anos. Porém, não refere nada acerca dos 5 anos que já são mencionados no decreto número 140 de 2009. Desta forma, existe aqui uma certa desatualização face ao panorama atual, porque não está em concordância com as diretivas da ANCOR, que são seguidas em Portugal, e também, pronto, era isto, e não está de acordo com este decreto-lei mais recente. Por outro lado, e um aspecto também muito importante, está em falta a regulamentação do setor empresarial, em termos de estúdios privados e empresas de conservação e restauro privadas. Segundo um relatório da ARP de 2020, publicado em 2020, e de acordo com a generalidade da experiência dos conservadores-restauradores portugueses, o setor empresarial é aquele que acolhe a significativa maioria, a grande maioria dos profissionais mais jovens entre os 20 e os 30 anos. Esta falta de regulamentação causa sérios problemas, nomeadamente a perda de conhecimento por impossibilidade de transmissão nos dois sentidos, ou seja, tanto do lado de pessoal mais experiente não consegue passar conhecimentos para pessoal mais novo. Este pessoal mais experiente concentra-se essencialmente num setor institucional e o pessoal mais jovem também não consegue comunicar com o pessoal mais experiente as práticas mais atualizadas que se aprendem nas universidades. Por outro lado, este setor mais jovem está também sujeito a uma baixa proteção laboral e uma elevada precariedade que afeta grandemente o desenvolvimento da área. Ainda assim, e de forma muito positiva, recentemente foi aprovada em Assembleia da República uma resolução que recomenda ao governo português a definição do perfil do conservador-restaurador, mostrando aqui uma clara tentativa de resolver, ou pelo menos minimizar, alguns destes problemas.
Relativamente à educação, em Portugal, segundo a tutela do ensino superior, são oferecidos 11 cursos superiores, dos quais 4 licenciaturas, 5 mestrados e 2 doutoramentos. Ainda assim, só 3 destas licenciaturas e 3 destes mestrados são reconhecidos pela ANCOR e, assim, considerados aceitos para ser realmente um conservador-restaurador em Portugal. Nesta contagem não foram incluídos os cursos de reabilitação de edifícios, nem os cursos de museologia, curadoria ou arqueologia, exatamente devido a este não reconhecimento pela ANCOR. A estes 11 cursos superiores acrescem ainda 2 cursos profissionais, ou seja, equivalentes ao secundário, e 2 cursos técnicos superiores. Existem ainda algumas iniciativas esporádicas associadas a cursos de curta duração e workshops, levados a cabo por instituições várias, mas que, lá está, não têm qualquer equivalência nem conferem qualquer grau de conservação e restauro. No geral, os vários cursos existentes seguem uma abordagem inicialmente mais abrangente, permitindo ao aluno assistir a disciplinas de várias áreas da conservação. Porém, à medida que o curso avança, o aluno tem a possibilidade de ir focando os seus estudos numa área mais específica, conforme os seus objetivos. Os cursos procuram também, e são de certa forma obrigados a isso, incluir na sua oferta educativa disciplinas complementares à conservação e restauro, nomeadamente das ciências exatas, como disciplinas como a química ou a física, e das ciências humanas, disciplinas como a história, a teoria da arte, etc. Nestas tabelas podem consultar os vários cursos disponibilizados em Portugal, sendo que a negrito estão aqueles que são, de facto, reconhecidos pela ANCOR. Eu vou então passar à minha colega Ruth, que irá continuar falando-vos um pouco das organizações institucionais que afetam o nosso panorama aqui em Portugal. Obrigada. Então, relativamente às organizações, indo de um contexto mais geral e para o particular, começando então por um contexto internacional, como sabem, existem várias organizações que procuram e trabalham no sentido da regulação e da organização do conservador-restaurador. Contudo, elas não são suficientes para trazer certos avanços dentro de cada país. E, para além disso, existem alguns organizações, nomeadamente, muitas não representam apenas conservadores-restauradores, incluindo também outros profissionais como historiadores de arte e profissionais de museologia, por exemplo, e outros não incluem todos os conservadores-restauradores. Aqueles que trabalham como freelancers, aqueles que trabalham como em museus, por exemplo. Por outro lado, existem também algumas definições da profissão que se encontram desatualizadas. Estou a pensar na definição do ICOM-CC, que ainda é de 1984, e acaba por desconsiderar, por exemplo, objetos de uso ritualista, locais e sítios históricos e, por exemplo, arte contemporânea, porque embora essa definição fale pela maioria dos conservadores, talvez acabam por ter noções de estado original e de preservação enquanto tentar manter o estado que podem não se adaptar a certas obras e a certo património cultural. Portanto, podes passar da slide. Estamos a falar da ANCOR e da ECO, ou seja, o europeu. A ECO é a European Confederation of Conservatory Historical Organizations e a ANCOR tem mais a ver com a European Network Education. Estas instituições definem a ECO, portanto, com ANCOR, Professional Guidelines, ou seja, guias profissionais com 3 frentes: a profissão, onde procuram descrever um conservador e como é que esse trabalho do conservador se distingue de outras profissões, embora lá é difícil por causa da quantidade, como sabem, de especializações e de áreas e da abrangência enorme que é esta área. Um código de ética para guiar as intervenções do conservador e também a educação, que neste caso acho que faz sentido frisar ainda mais, que define os 5 anos de um curso superior de conservação e restauro,
para ser denominado conservador restaurador. Portanto, fechando então para Portugal. Pode passar a próxima. Obrigada. Em termos de organizações institucionais, temos a ARP, como também já falaram os meus colegas, que é a Associação Profissional de Conservadores Restauradores de Portugal, que neste momento é o único órgão significativo de conservação e restauro, de trabalhadores de conservação e restauro em Portugal. Está alinhada com a ANCOR, ou seja, tem aquelas professional guidelines que eu referi anteriormente, inclusive o regime dos 5 anos de conservação e restauro, de curso superior em conservação e restauro, para ser um conservador restaurador. Como a EC e a ANCOR fazem lobbying para, por exemplo, o Parlamento Europeu, aliás, aquele Professional Guide aprovado em Bruxelas, a ARP faz lobbying com a tutela portuguesa, ou seja, com a Direção-Geral do Património Cultural, do DGPC, o Ministério da Cultura, direções regionais, Parlamento e tudo mais. Até muito pouco havia um grande impedimento por parte desta associação da maioria dos conservadores, ou da totalidade dos conservadores, se juntar à associação, porque apenas reconheciam as 3 especialidades do primeiro curso de conservação em Portugal de 1989. Ou seja, estava de fora arte contemporânea e conservação preventiva, por exemplo. E se algum conservador restaurador tivesse essa especialidade, não poderia juntar-se à associação porque não era reconhecido, porque essa especialidade não era reconhecida. Houve um passo no sentido, nós achamos positivo, que é o reconhecimento de mais especialidades, nomeadamente arte contemporânea e conservação preventiva, e também muito bom é o reconhecimento de uma segunda especialidade que ocorre no percurso profissional. Porque outro ponto era, muitos conservadores estavam como sendo especialistas ou especializados na área, mas acabavam por mudar, por exemplo, estou a pensar numa professora que nós tivemos, pessoa com PIRAL, mas acabou por trabalhar e desenvolver os seus skills e área em plásticos e arte contemporânea. Na altura, por exemplo, do seu curso, ou seja, só a partir de 2010, por exemplo, na nossa universidade, é que foi desenvolvido a especialidade contemporânea. Portanto, é algo bastante recente nas universidades. Contudo, agora é reconhecida estas 2 especialidades e isso vai aumentar, isto vai aumentar a capacidade de os conservadores se sentirem representados e poderem agir ativamente e colaborar ativamente com a organização. Acho que podes passar. Relativamente ao futuro em Portugal, nós tínhamos alguns objetivos que nós queríamos traçar, e isto é, e eles são, aliás, tentar representar um máximo de conservadores restauradores dentro das associações profissionais, e isso implica representar as diferentes especializações e os diferentes backgrounds desses conservadores, inclusive aqueles mais velhos que vêm anteriormente dos cursos de conservação. Tentar regular a qualidade do trabalho, mantendo-o atualizado e a par dos novos desenvolvimentos científicos, ou seja, impedir com que certas práticas que tomavam lugar há dezenas de anos atrás não possam continuar a ocorrer se existem novos desenvolvimentos científicos nesse sentido, ou seja, constantemente as práticas e a área. Tentar unir a classe dos conservadores. Ruth, vou pedir para falar um bocadinho mais alto, porque está com algumas dificuldades na sua internet e não se está a conseguir seguir bem. E ainda por cima, como nós temos uma entoação de voz diferente, às vezes os colegas brasileiros podem não conseguir. Obrigada. Peço. Obrigada. Continuando. Exato, tentar unir a classe dos conservadores de modo a que se possa discutir a profissão, os problemas que existem, estratégias para a solução, propor nova legislação, criar sindicatos, estabelecer bases salariais justas que a nível nacional, por exemplo, possam ser delimitadas,
ou seja, no geral, organizar, fortalecer e regulamentar a profissão. E isto naturalmente vai levar a um aumento do respeito e da credibilidade da profissão na sociedade e nos olhos do público comum. Portanto, daqui eu queria só, podes mudar o slide, fazer um pequeno aponto acerca de acreditações, para tocar neste assunto. Em Portugal não existe nenhum sistema de acreditação. A ARP, a Associação de procura começar a estabelecer um sistema de acreditação, ou seja, com base nesses 5 anos de formação superior em conservação e restauro. E o sistema de acreditação aqui permite os professores conhecerem-se e organizarem. Ou seja, dentro, por exemplo, da ARP, que já é esse tal órgão onde eles podem todos ir, e dentro dessa associação terem um sistema de acreditação de desenvolver mais, ou seja, manter as suas práticas atualizadas e melhorar a imagem comum dos observadores. Sistemas de acreditação, existe também o sistema de acreditação com base, ou seja, não é estritamente educativo, ou seja, não é necessário ter os 5 anos em formação superior em conservação e restauro, mas sim ser avaliado por pares, passar nessas avaliações por pares, demonstrando então essas capacidades atualizadas em conservação. Isto, por exemplo, é o caso do ICAN no Reino Unido, mas pronto, eu estou a falar assim muito alto no assunto, mas se quiserem falar mais do tema a seguir, não era boa ideia. Portanto, para concluir, a profissão em Portugal é algo muito recente, e isto traz as dificuldades. Também a área do campo da conservação cria imensas dificuldades e da sua emancipação, e portanto nós queríamos frisar nesta conclusão a necessidade de um envolvimento ativo e da organização de todos os trabalhadores, um grupo central, e se ainda não existe, procurar criá-lo e desenvolvê-lo. E também, desde a universidade, começar esse envolvimento que eu, a Ana, procuramos fazer com a oportunidade da experiência do Students and Emerging Conservators, do IIC, e se houver algum estudante e se estiver interessado a organizar a próxima edição, venha falar connosco a seguir. Era basicamente também queríamos frisar, e obrigada pela atenção. Muito obrigada, Catarina, Ana e Ruth. Depois ainda teremos a oportunidade, certamente, de falar de futuras candidaturas relativamente a esta área também e do papel que vocês poderão desempenhar, tal como os anteriores estudantes vos ajudaram, é agora a vossa vez, portanto estou certa de que esse será um tema de que se falará a seguir, mas como disse, portanto só no final é que vamos então passar para a questão das perguntas e respostas. Agora vamos passar à segunda comunicação, a realidade do conservador restaurador no Brasil, perspectivas e desafios, e portanto eu vou passar também a apresentar cada uma das intervenientes nesta segunda comunicação. Começo então por apresentar a Amanda Cordeiro, que efetivamente é já doutoranda em artes visuais na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, com enfoque em preservação do património têxtil, e é também professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando na área da conservação e restauração, ou restauro, em Portugal nós dizemos restauro, de bens móveis culturais. A seguir
vou apresentar a Bárbara Alves, que é mestre em artes, com ênfase na preservação do património cultural e atualmente trabalha com pesquisa e recuperação de acervos, tendo feito, portanto, o seu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais também. Passo agora à Tainá Oliveira, Tainá, certo? Tainá Oliveira, que é da Universidade Federal do Pará, é arquiteta e urbanista, mestranda no programa de pós-graduação em Ciências do Património Cultural, na linha de pesquisa Tecnologias do Património da Universidade Federal do Pará. Obrigada. Agora, por fim, a Vanessa Taveira, que é arquiteta e urbanista, conservadora e restauradora de bens móveis culturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas e doutoranda em Ambiente Construído e Património Sustentável na Escola de Arquitetura e Urbanismo, também da Universidade Federal de Minas. Obrigada, eu vou-vos pedir então que partilhem a tela e iniciem a vossa comunicação. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Tainá Oliveira e pode passar, por favor, né? E eu vou iniciar a apresentação intitulada Realidade do Conservador Restaurador no Brasil, Perspectivas e Desafios, que foi elaborada junto a Amanda Cordeiro, a Bárbara Alves e a Vanessa Taveira. Essa apresentação ela foi levada a ASC Students and Emerging Conservation Conference, que aconteceu em outubro desse ano, com o intuito de compartilhar os desafios atuais do profissional da conservação emergente no Brasil. Nós acreditamos que a questão da regulamentação da profissão no Brasil é um dos maiores desafios que nós precisamos transpor, tendo vista como isso afeta os profissionais em geral, especialmente os emergentes. E dessa forma, a gente dividiu a nossa apresentação em 4 partes, que abrangem o surgimento e a trajetória da profissão no contexto brasileiro, a qualificação, o processo da regulamentação e os desafios que surgem como consequência desses fatos. Então, a história do profissional conservador e restaurador no Brasil ela é geralmente associada à trajetória do ensino, da formação desse profissional, que foi liderada notavelmente por alguns profissionais, como o professor Edson Mota, Jair Afonso Inácio, João José Riscala e a professora Beatriz Coelho. Pode passar. No entanto, a gente pode remontar essa origem da profissão no Brasil desde o ano de 1840, quando o profissional conservador de arte, com a Academia Imperial de Belas Artes, é citado. Mais tarde, nós temos a promulgação do Decreto-Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, e aí incentivam que as ações dos profissionais que falei anteriormente vão iniciar. Em 1951, nós temos a criação de disciplinas na área, ministrada primeiramente pelo professor Edson Mota, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos a criação do curso de formação livre de restauradores na Fundação de Artes de Ouro Preto, em 1971. Temos, em 1978, a criação do curso de especialização em conservação e restauração na Universidade Federal de Minas Gerais, pela professora Beatriz Coelho.
e mais tarde que vão começar a surgir, exatamente em 2008, os cursos de bacharelado em conservação e restauração de bens culturais, no caso, na Universidade Federal de Minas Gerais. E a partir de 2008, surgem outros cursos de graduação, de bacharelado, como o curso em Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Pelotas, o curso de bacharelado em Conservação e Restauração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, recentemente, nós temos a criação do curso de Conservação e Restauro na Universidade Federal do Pará, em 2019. Vale ressaltar que esses dados eles se referem ao ensino em âmbito público, em âmbito de ensino privado. Nós já tínhamos cursos, por exemplo, do curso que existia na PUC de São Paulo. A partir de 2008 também que nós temos a criação de linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, que englobam a área do patrimônio cultural e da conservação e restauração. Pode passar aqui. No entanto, atualmente nós não temos ainda nenhum mestrado ou doutorado propriamente em conservação e restauro. Nós temos as linhas de pesquisa que englobam esses assuntos. Aqui nós trouxemos algumas características dos cursos que existem no momento no Brasil. Nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFPEL, na UFRJ e na UFPA. Temos também, pode passar o curso técnico em Conservação e Restauração na FAOP e também o curso de Tecnologia em Conservação e Restauro do IFMG. E com isso a gente pode perceber como a questão da formação profissional da conservação e restauração no Brasil ela não é padronizada, ela é heterogênea, já que nós temos desde cursos livres e privados, a cursos públicos e institucionalizados. E aqui nós trouxemos uma dissertação para demonstrar como acontece a distribuição desses cursos de formação no Brasil, e dá para a gente perceber como isso se encontra concentrado na região sul e sudeste do país e de maneira isolada no estado do Pará, que é no estado da região norte. Nós também trouxemos alguns cursos de pós-graduação que possuem linhas relacionadas, por exemplo, anteriormente nós temos, por exemplo, o mestrado e doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, temos o mestrado em Ciências do Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Pará, e todos esses aqui que nós trouxemos. Nós também temos algumas associações representativas. A primeira delas é a ABRACOR, que é a Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores, fundada em 1980, a ABER, que é a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, fundada em 1988, a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, fundada em 1987, a Associação Paulista de Conservadores, fundada em 1994, a Arco-It, que é a Associação de Restauradores e Conservadores de Bens Culturais, fundada em 2003, a Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, fundada em 2003, a Antecipa, a Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciências do Patrimônio, fundada em 2015, e a Associação Mineira de Conservadores e Restauradores, fundada em 2019. Aqui também, da mesma forma que acontece com a questão da distribuição dos cursos de formação, as associações representativas também se concentram na região sul e sudeste do país. E agora eu vou passar a palavra a Vanessa. Vanessa, tem que colocar o som, se faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fala, agradecer também o encontro junto das profissionais que elaboraram esse trabalho,
o encontro com as profissionais de Portugal e a nossa mediação. E eu queria dizer também que esse assunto é um assunto ainda que carece de muito aprofundamento, e a gente precisa de mais momentos de reflexão sobre esse assunto. Esses momentos de reflexão têm que ser coletivos, com todos os restauradores e conservadores que tenham interesse e que estejam inseridos nesse cenário. E aí, voltando para a nossa apresentação de regulamentação, eu fiquei com essa pauta da regulamentação porque eu participo da regulamentação desde 2007. Então, o Brasil, né, a gente vê que é uma profissão bastante recente e ela é uma profissão não regulamentada. Então, não existe uma lei que protege conservador e restaurador hoje. E a gente teve iniciativas, né, projetos de lei para acontecer isso. O primeiro projeto de lei foi em 2007, e é um processo demorado aqui no Brasil. E aí a gente apresenta esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados Federal, e o processo demorou de 2007 a 2013. Eu me lembro que em 2009 eu era estudante, estava como estudante de restauração, e a gente participou desse processo e teve um pouco de voz como estudantes. Esse projeto, na época, ele foi considerado inconstitucional, houve um veto presidencial e chegou até, né, a instância do presidente, e o presidente, na época, vetou, né? E, além disso, então, está relativo, além dessa lei, ser considerado inconstitucional. Peraí que passou, não sei por que passou aqui, voltou. E, por conta disso, né, essa iniciativa não foi para frente. E está muito relacionada também à constituição de conselhos profissionais, que são os conselhos que representam as classes. Então, a partir do momento que eu veto essa profissão, eu também veto o conselho profissional. E parou, né, em 2013, isso paralisou. Em 2017, voltou a ter um novo projeto de lei, que é a PL 1183. A PL 1183 também, né, seguiu o mesmo procedimento de entrada à Câmara, e ela hoje está em tramitação no Congresso, né, Nacional nosso. E hoje, em 2021, a gente teve uma revisão dessa proposta pelas associações, todas as associações de restauradores existentes, hoje citadas pela Tainá, elas entraram em contato e trabalharam em prol dessa lei, para essa lei ficar um pouco mais ajustada e a gente não ter o veto presidencial de novo. E aí, por conta disso, hoje, né, ela está nesse processo de revisão. É uma PL que contempla os bacharéis, os técnicos e também os especialistas. Hoje, a gente teve notícia que foi designada uma relatora, né, pela Câmara dos Deputados para análise desse projeto. Então, nós brasileiros estamos esperançosos que agora a gente tenha né, esse encaminhamento da lei, né? Outra questão, então, por conta disso, a nossa profissão ela não é regulamentada, né? Então, não existe uma legislação específica que proteja o profissional e a profissão de conservação e restauração. Não existe essa proteção. E isso implica uma série de questões, né, na nossa atividade profissional, que vão desde questões salariais, vagas de emprego, delimitação de atividades, entre outros. E o pior disso tudo, além da nossa falta de regulamentação, é que o nosso patrimônio está em risco. Então, a gente também tem vários casos no Brasil relacionados a intervenções danosas, né? Então, um exemplo aí, uma fonte que sofreu recentemente uma intervenção danosa, que teve uma grande repercussão nacional, os retoques, né, das esculturas, e só passar um pouco rápido. Os retoques também das esculturas, que são muito comuns, né? E a gente tem uma série de intervenções danosas que vão dos bens móveis aos bens imóveis no Brasil, né? Só que os bens imóveis, a gente tem uma formação mais tradicional para o lado dos arquitetos, o que às vezes, e temos leis, né? Leis também que protegem mais. Mas o nosso foco aqui são os bens imóveis, né, e os elementos integrados onde a gente mais atua. Os cursos de graduações, então, são relativamente recentes no Brasil. Pelo menos, a gente tem em torno de 8 a 10 anos de formado, a maioria dos profissionais egressos, recentemente formado. E aí, hoje, com esses 10 anos, 8 anos de formado, a gente consegue já ter alguma reflexão relacionada à nossa atividade.
E o que seria importante, né, na nossa formação acadêmica e do profissional, que poderia ter mais ênfase? A gente acha que o ensino poderia, né, ser fortalecido na elaboração de gestão de obras e projetos. Muitas vezes a gente se choca com essa realidade já atuando, né? A gente também teria que ter uma familiaridade maior com a nossa legislação. E aqui a gente tem atuação no âmbito municipal, estadual e federal, são 3 instâncias de atuação. E aí a gente também precisa ter mais acesso a essas legislações, isso acontece de forma tardia para a gente, ou de forma muito pontual. Promover a atualização e a capacitação contínua do profissional, enxergamos isso também como uma carência. Possibilitar a implantação e desenvolvimento igualitário dos cursos. Vocês viram que os cursos aqui estão concentrados na região sul e sudeste, e pontualmente no norte, a gente tem uma carência grande no nordeste, às vezes a gente tem um restaurador atuando, né, no estado inteiro, então a gente precisa resolver essa questão, de mitigar esse desenvolvimento, integrar mais o aluno ao mercado de trabalho, né, e às vezes por oportunidades de estágio, dentro e fora do ambiente universitário, parcerias nacionais, internacionais. Então, falta muito esse acolhimento, ele é muito pontual, às vezes, num período, num momento específico. E quando a gente forma, a gente vê que há muita essa necessidade, a gente tem que correr muito atrás depois que a gente forma. Em relação às dificuldades do mercado, então, a gente tem uma falta de categoria de classe profissional organizada e coesa, porque a gente tem uma distribuição igualitária, né, que não é igualitária, porque a gente não consegue se reunir, né, de uma forma muito coesa ainda. E isso mostra que a gente não representa, talvez, os interesses reais e diversos, né, que existem desses profissionais. Há uma invisibilidade política também, e social desse profissional, né? Então, tem pouco tempo de atuação, então pouco tempo que a sociedade conhece. A ausência de uma lei regulamentar que proteja e oriente o profissional no exercício de sua profissão, né? Então, a gente não tem essa proteção. A falta de regulamentação, ela impede, principalmente os nossos processos licitatórios e editais, que sejam direcionados aos conservadores e restauradores. Então, esse espaço ele é preenchido por um outro profissional que atuará nessa mesma função, ou um profissional regulamentado. Há uma carência de vagas e empregos, tanto nas instituições públicas e privadas, em detrimento de outras profissões regulamentadas. A gente também tem uma dificuldade, houve a extinção de cargos públicos, né? E uma das atividades extintas foi a do restaurador em 2018. A atuação no setor público ela é muito pontual também, a gente tem poucas vagas, né, no âmbito do Brasil, e a maioria dos profissionais hoje da restauração estão atuando como autônomo. E como autônomo, aqui a gente tem uma categoria que é de microempreendedor. A maioria deles tem seu ateliê próprio e prestam serviço assim. Numa pesquisa feita pela Bárbara Alves, que fez uma pesquisa sobre os egressos desses cursos federais no âmbito federal, ela diz que os salários desses restauradores é em torno de 2 salários mínimos, então a gente tem um salário baixo, né, para esses profissionais, e nos anos de 2019 e 2020, que ela realizou também pesquisa com esses profissionais, mais de metade dos profissionais já formados não estão trabalhando na área. Então, a não regulamentação é um grande entrave para a nossa profissão. Em relação à acreditação, como a gente ainda não tem o básico, né, que é a regulamentação, e aí eu enxergo a acreditação como um outro caminho a ser estudado e que precisa ser aprofundado pela gente. Acho que ele já dá certo, né, no âmbito do Reino Unido, já dá certo no âmbito europeu, mas a nossa realidade como, né, brasileiros e latinos e americanos, ela é um pouco mais complicada. E eu acho que ela precisa, sim, ela serve como referência, mas ela precisa, talvez, a gente precisa pensar nessa adequação para a nossa realidade. E também ver, no nível da América, o que teria, né, para a gente também conseguir fazer intercâmbios. Mas a gente ainda precisa, a gente está trabalhando lá na base ainda. Então, isso aqui seria um outro ponto ou um outro caminho a ser desenvolvido também. Nossas considerações finais. Embora a profissão já exista há algumas décadas no Brasil, né, ela não é formalmente reconhecida. Mas como podemos esperar que a sociedade reconheça nossa profissão se nós não temos uma identidade bem definida como categoria de classe? A regulamentação da profissão ela é essencial, né, para uma mudança nesse paradigma, mas deve haver antes um acordo entre os profissionais que atuam no mercado.
sejam os técnicos, os bacharéis e especialistas. A gente tem muita dificuldade de cada um falar qual é o seu papel desenvolvido, e essa separação ela tem um limite que é muito difícil de ser estabelecido hoje. Então, a gente está numa fase de diálogo e conversa. Ainda que existem inúmeras associações representando a categoria, o interesse e o quórum de profissionais nelas ainda hoje é insuficiente para que haja uma ação nacional e ela tenha uma força, né, em prol dessa PL. A gente vê poucos profissionais atuando em prol da PL. E outra questão, deixa eu só voltar, outra questão que é um caminho que também já foi bastante estudado, da gente fazer um caminho junto de outras profissões reconhecidas, com conselhos já existentes, né? Aqui a gente tem os profissionais de arquitetura já reconhecidos, os profissionais da história, os profissionais da museologia, e às vezes seria um outro caminho também para a gente, e que às vezes muitas vezes ele aparece nas nossas discussões. E seria também um outro caminho, porque a PL é muito demorada e hoje a gente não tem ainda um avanço muito grande, uma quantidade de profissionais formados, né, que tem uma força política muito grande. Então, talvez seria um outro caminho também que a gente pensa a seguir. Outra questão é que a institucionalização, só um minutinho. A institucionalização da formação de conservador e restauradores, ela é muito importante para fortalecer a categoria e ampliar o número de profissionais aptos a atuar no mercado, principalmente para a proteção dessa preservação do patrimônio cultural do Brasil, que é muito vasto e muito diverso. Há uma grande dificuldade de obtenção de vagas de empregos no trabalho público e privado devido à sua não regulamentação. Isso ainda está aliado a várias questões, né, que são as crises econômicas, a concentração regional de profissionais em algumas regiões do Brasil, a preferência por contratação de profissionais até sem formação, né, sem essa formação tradicional, que visa e eles visam uma capacitação em obra, né, no local, isso tem um custo mais baixo e um serviço mais baixo, e a consequente desvalorização do profissional de conservação e restauração no país. E, para finalizar, então a gente tem uma necessidade urgente de definir o campo de atuação desses profissionais, né, atuantes, dos técnicos, dos bacharéis, dos especialistas, e a gente precisa priorizar a regulamentação desses profissionais. Isso tem que ser uma prioridade da classe, uma prioridade dos profissionais. E a gente acha muito importante isso estar aliado com as instituições formadoras e as pessoas que estão no mercado de trabalho, que são muitas vezes representadas pelas associações. Então, a gente precisa de um engajamento, de uma união maior, né? Porque a gente precisa mudar a realidade atual, né, do conservador e restaurador no Brasil. E hoje, como lá em 2009 eu achei essencial, né, onde eu despertei para a importância desse tema, né, a inserção dos estudantes hoje também é muito importante, eles precisam estar presentes nesses debates, porque a escolha profissional lá no vestibular, que a gente chama aqui, né, ela também está aliada a isso, né? Então, a escolha eles precisam ter esse conhecimento desde o momento de escolha, né? E hoje o que é muito comum no Brasil é a gente associar a nossa formação com uma outra formação regulamentar, como é o caso, eu sou arquiteta ou historiador, a gente acaba fazendo 2 graduações para conseguir atuar na nossa área. Essas são as referências e que já passou, e essas também são as 4 autoras da apresentação. Vou só voltar aqui, porque passou muito rápido, que já foram apresentadas, e por causa disso a gente tem muito isso, né? A atuação do arquiteto e do historiador com a dupla formação. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Vanessa. Nós estamos praticamente em cima do tempo, mas efetivamente agradecer à Vanessa e às restantes colegas. As 2 apresentações acho que foram muito elucidativas, estavam muito bem organizadas e foram elucidativas dos problemas com que ainda enfrentamos hoje em dia. A Vanessa falou agora recentemente num aspecto que para mim é fundamental nesta questão do conservador-restaurador, que tem a ver exatamente com esta identidade. A identidade conservador-restaurador, enquanto não for bem definida, parece-me que é muito difícil que também tudo o resto aconteça, nomeadamente a legislação correta, o reconhecimento correto. E o que se vê
é que mesmo a nível geral, europeu e internacional, existe muita ambiguidade em termos da identidade do próprio conservador-restaurador. Na base estará logo o facto de haver muitas especialidades e muitas formas diferentes necessárias para se abordar o próprio património, mas depois a seguir é também o facto de termos cada vez mais, como nos diz, cada vez mais áreas importantes que também têm que participar neste processo de conservação, e é preciso que a ideia de conservador, no fundo, abranja todos estes setores e que haja um reconhecimento de que todas as áreas são importantes, todas as especialidades são importantes e têm que fazer parte de uma grande família. Eu dou muitas vezes o exemplo da medicina, porque efetivamente um analista é na mesma um médico, não é? Mas é um analista, é um especialista dentro da área da medicina, como o operador é um especialista na sua área também, em que opera e etc. Portanto, e o clínico geral também é importante. E no fundo, nós também temos aqui diferentes áreas que às vezes, infelizmente, se têm visto como concorrentes e de facto é isso que penso que teremos que ultrapassar. Mas eu vou aqui só, se a Silvana achar que ainda posso, referir uma pergunta concreta que temos aqui, que tem a ver com, é da Ana Paula Tanaka, que está bastante, diz-nos muito bom que a ARP irá criar um processo de acreditação, ótima iniciativa, quando pretende abrir. Sou membro do ICON, Instituto de Conservação, e considero o processo deles excelente. Não sei se as colegas, nomeadamente a Ruth, que falou ligeiramente neste processo e na necessidade ou conveniência dos processos de acreditação, quer acrescentar alguma coisa ou alguma das colegas? Sim, talvez um comentário. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Por acaso não faço ideia quando é que a ARP está a pensar de facto criar o sistema de acreditação. Há um problema que eu penso que é um problema, que é há muito poucos conservadores a fazer parte da ARP, ou seja, até há relativamente pouco tempo, devido àqueles problemas que eu nomeei anteriormente, de não conseguirem albergar uma grande maioria dos conservadores, devido à questão das especialidades e tudo mais. Existem, não chega a 100, penso eu, profissionais dentro da associação. Daí a grande necessidade de iniciativa e de termos que fazer parte, porque mesmo que não seja perfeito, desculpa, mesmo que não seja perfeito, penso que temos que todos contribuir, não é? Para tentar caminhar para lá. O sistema, sim, ia dizer algo. Sim, eu ia dizer que na década de 90 a ARP realmente tentou fazer um sistema de acreditação, as realidades eram tão diversas que não se conseguiu o consenso, mas espera-se que de facto que isso aconteça, sim. Pronto, exato. E portanto, eu inicialmente na minha tese de mestrado até li um pouco sobre a questão do ICON no Reino Unido e qual é a diferença para a proposta cá, ou seja, com base na educação e com base nas competências. Penso que os principais, a parte benéfica das competências é incluir conservadores que sejam mais antigos, mais velhos, portanto, com cursos anteriores aos cursos académicos que surgiram bastante mais tarde, porque como vimos a área desenvolveu-se muito tarde, e também a questão das especialidades, porque a educação é lenta em acompanhar as novas especialidades, ou seja, em Portugal, como falei, a questão da arte contemporânea desenvolveu-se na FCT, na nossa faculdade, mas
de outras especialidades podem não se desenvolver no âmbito universitário. E isso vai não só impedir que as pessoas, os novos conservadores ou estudantes de conservação, sigam novas especialidades, ou seja, eles têm que ir obrigatoriamente para especialidades que já existem, e isso vai impedir o desenvolvimento da área, certo? Não vão poder ir para especialidades que estejam a emergir. Também quando saem e quando querem, de facto, então envolver-se nessas novas áreas, ficam automaticamente excluídos, porque a sua a especialidade académica é completamente diferente. E o Econ, no Reino Unido, penso que procura então manter essa especialização, ou seja, não é alocado apenas às especializações, obrigatoriamente, mas trata sim das competências, e essas competências vão ser avaliadas entre colegas, e isto também vai fazer com que o sistema se autoalimente, ou seja, as pessoas que inicialmente estão a ser avaliadas para serem acreditadas podem mais tarde ser avaliadores e fazer parte do processo, e então assim atualizar a área. Inclusive com novos conservadores a surgir, com novas especialidades a surgir também. Enquanto que na acreditação com base na educação e nesses 5 anos, existem esses problemas. E o que também penso que é necessário é essa necessidade de X em X tempo haver essa avaliação e haver essa atualização e a obrigatoriedade de atualizar o trabalho que é desempenhado. Obrigada, Ruth. Eu vou passar agora à Silvana, porque nós já estamos totalmente fora do timing desta sessão e, portanto, há aqui também uma mão levantada da Elis, mas a Elis vai nos falar amanhã. Não sei se tinha alguma correção relativamente ao processo de acreditação, mas de qualquer maneira eu tenho que dar agora a palavra à anfitriã, porque realmente já estamos muito fora dos timings. Então, eu vou tomar a palavra, né? Eu sou dona da sala, inclusive foi eu que dei ali o microfone para eles. Não tem problema se nós atrasarmos um pouquinho, eu acho que a discussão está colocada, a gente tem que aproveitar esses raros momentos de conversa. E hoje cedo, por exemplo, nós tínhamos uma pressão que era um outro seminário começando dali a 15 minutos, então exigia terminarmos no horário certo, mas agora não temos, então se alguém também tiver algum compromisso, não tem problema, mas quem puder ficar na discussão, acho que é interessante. Então eu acho muito interessante essa discussão da acreditação, para nós aqui no Brasil acho que é uma questão nova, então nos interessa ouvir essa experiência de vocês, e queremos ouvir a Elisa sim. E eu tenho uma outra questão que eu queria já adiantar, antes de passar para a Elis, que é sobre, eu acho que quando a Ruth falou sobre a especialidade da conservação preventiva, e daí isso também está relacionado à construção dessa identidade desse profissional conservador-restaurador, e de fato assumir isso como uma atribuição sua. Eu não sei se no Portugal vocês já conseguiram essa clareza, aqui no Brasil não me parece, a profissão ainda está muito cindida, e isso aparece inclusive na fala das pessoas, porque nós não conseguimos sequer assumir que nós somos conservadores restauradores, então uma hora somos restauradores, outro, então isso aparece nas falas, e me parece que a conservação preventiva não é entendida ainda como atribuição nossa. Então se vocês depois puderem falar um pouquinho sobre essa assimilação da conservação preventiva como uma competência do conservador-restaurador, agradeço. Então, se a gente puder ouvir a Elisa, acho que a gente pode se prolongar um pouquinho, vai ser interessante também. Obrigada, Silvana. Elis, quer-nos pôr a sua questão? Sim, obrigada, Silvana, obrigada, Conceição. Eu, primeiro de tudo, queria agradecer e congratular as meninas, a Catarina, a Ruth e a Ana, que fizeram uma apresentação e que explanaram imensas questões e imenso trabalho realizado tanto pela ECO como pela Ancorga e a ARP, com quem eu estou mais envolvida diretamente. E eu podia dizer muita coisa, mas eu vou simplificar o assunto da acreditação. O sistema de acreditação que a Conceição falava realmente tentou ser implementado nos anos 90, assim como noutros países dentro da Europa. O sistema tinha muitas vantagens, mas tinha algumas dificuldades e acabou por só ser implementado na Irlanda, momentaneamente em Malta
e no Reino Unido, e não é usado no resto da Europa. Levanta muitas questões em alguns países, e em alguns países até é quase impossível trabalhar tendo em conta o enquadramento legal que às vezes a própria lei do património, as instituições que tutelam o património têm em termos de obrigações e responsabilidades. No caso da Europa, esse sistema de acreditação batia nessas paredes das diferenças em termos legais e de governança na área do património. Pode não ser o caso do Brasil. O que os colegas que utilizam o sistema de acreditação, e eu tenho uma colega com quem trabalho diariamente quase da Irlanda, o sistema de acreditação do ICON tem alguns problemas. É onerosa. As instituições e o Estado têm que apoiar as associações que a fazem. Caso contrário, torna-se difícil em muitas, se as associações tiverem um papel ou uma figura legal mais privada, e se não tiverem financiamento do Estado, é muito difícil ela acontecer num país. Mas tem muitas vantagens e tem realmente muitos aspectos positivos. A Ruth mencionou provavelmente o aspecto mais importante do sistema de acreditação, que é olhar para as competências que devem estar inseridas no perfil do conservador-restaurador. Pronto. E esta eu diria que era a primeira aproximação que o Brasil pode fazer, é começar trabalhando em conjunto com as universidades, é essencial trabalhar em conjunto com as universidades trabalharem com as associações profissionais e começarem vocês, porque foi assim que a EC e a ANCOR começaram nos anos 90, a definirem no papel qual é esse perfil do conservador-restaurador em termos de competências, tal e qual como a Ruth disse. As qualificações surgem em consequência das competências que vocês lhes querem conferir. Na Europa chegou-se à conclusão que tem que ser os 5 anos em conservação e restauro com as estruturas e os frameworks europeus. Depois, o que acontece, que é o que aconteceu na Europa, é que cada país utilizou isso da forma legal que pode. A profissão de conservador-restaurador é regulada na Europa, numa série de países, porque o sistema legal assim o permite. Em Portugal, a ARP não pode, neste momento, criar um sistema de acreditação, porque nós tentámos nos últimos anos, porque necessita que seja o Ministério da Cultura a movimentar o processo. O Ministério da Cultura tem que convidar a ARP e a DGPC e o laboratório para para executar e implementar esse processo. E não o tem feito. Nós sabemos que em Portugal, desde a Troika, as nossas instituições têm sido cada vez mais lesadas em termos de diminuição de fundos e diminuição de capacidade de recursos humanos, e a verdade é que neste momento a DGPC não tem essa oportunidade de o fazer. No entanto, há uns anos atrás, há muito pouco tempo, já durante a nossa direção na ARP, tentaram novamente um sistema de acreditação e a verdade ela falhou exatamente por causa disso, porque bateu nos sistemas legais da administração pública. O que é que a ARP fez entretanto, que é outra sugestão que eu faria? Muito bem, elas apresentaram a resolução na Assembleia da República, nós movemos uma petição baseada em trabalho que foi feito noutros países da Europa, movemos uma petição em 2019 e no momento em que nós atingimos um número mínimo legal para que o Parlamento nos ouça, nós construímos um dossiê que estávamos a construí-lo já há vários anos e quando fomos ouvidos por uma comissão parlamentar levávamos o dossiê e a petição. O argumento era tão sólido que poucas semanas a Assembleia fez a resolução de definir o perfil. Claro que nós agora estamos à espera de eleições, quem conhece o sistema português sabe que isto agora pode demorar 1 ano ou 100, mas eu diria, comecem a fazer o trabalho de raiz entre vocês, associações e universidades, definam o perfil, definam as competências, utilizem exemplos europeus, adaptem à vossa realidade. Há países europeus que têm governanças federais, tal e qual como no Brasil, com alguma autonomia na área do património. Não tem autonomia na área laboral, nas regras laboral, mas tem autonomia na área do património. Vocês têm isso em Itália, têm isso na Bélgica e na Alemanha. Mas mesmo assim a estratégia é a mesma. Federalmente trabalhem dentro dos Estados, em consonância se conseguirem. E depois vão tentando chegar ao mundo político. Mas se fizerem um trabalho concertado com as universidades, esse trabalho pode ganhar peso. O que é que a ARP pretende fazer agora? continuamos a construir este dossiê para que quando o governo nos chamar novamente sobre
dar andamento a esta resolução, nós tínhamos este perfil. E as minhas colegas da Universidade Nova mencionaram muito bem os pilares, e a Silvana também disse, é pôr um título. O título da profissão é importante. Vocês no Brasil não têm a questão linguística, porque é português, não é? Portanto, o título é o mesmo. Na Europa, o título muda de país em país por causa da tradição linguística, mas quando se coloca um título com a definição das competências, das qualificações necessárias, e de uma coisa que alguém falou, eu acho que foi a Conceição, a função que esse profissional tem no setor, e como é que ele se posiciona com os outros profissionais, a questão das especialidades e das áreas emergentes é uma coisa que depois vem em segundo plano, porque quando definem esse pilar central, o resto consegue-se acomodar. E em relação às especializações, eu devo dizer que foi um trabalho que nos demorou 8 anos a fazer, porque nós consultámos todas as áreas que as universidades estavam a dar em termos de formação e que já estavam no mercado, porque trabalhamos dentro do contexto da ECO, consultámos todas as áreas de especialização de todas as associações da ECO, que são 22 países, e nós comparamos esse levantamento das associações da ECO com aquilo que era produzido em Portugal nas universidades. Pronto, e depois, como é trabalho voluntário, demorou muitos anos a análise, e depois tivemos um segundo passo, que é a ARP, e a Ruth disse isto muito bem, a ARP não é ninguém a não ser os Conservadores Restauradores Unidos. E então este assunto depois foi levado à Assembleia Geral e nós conseguimos que a determinada altura fosse aprovado, e por isso é que finalmente conseguimos mudar as especialidades, e é com muito gosto que reconhecemos alunos e novos profissionais em áreas que antes não existiam, mas também há uma razão histórica para aquelas áreas que existiam. Essas áreas existiam porque nasceram do Instituto e dos museus. Esse processo, como a Ruth disse, tem que ser sendo atualizado, mas comecem por aquilo que já está estabelecido, porque é mais fácil argumentar do ponto de vista legal e terem uma defesa, porque é incontornável. Pronto, eu poderia dizer muito mais, mas eu, acima de tudo, agradeço a terem tocado nestes assuntos todos. E uma questão, agora especificamente para a Vanessa, para o nosso grupo brasileiro. A experiência que eu tenho dos meus colegas dentro da Europa, onde a profissão está profundamente regulamentada como um médico, está definida na lei, eles dizem que isso é só o início do processo, porque se a definição do processo na regulamentação, naquilo que eu expliquei o que era o perfil, não for bem feita, a regulamentação não vos protege. Portanto, comecem pelo outro lado, porque podem fazê-lo sozinhas. E há outras formas de regulamentação. Neste momento na Europa não é fácil regulamentar, mas é possível reconhecer em lei um título com competências e funções. E isto às vezes é formas de contornar impedimentos legais. É um conselho que vos dou. Pronto, e amanhã falarei sobre o resto, porque estas meninas ajudaram-me imenso na minha apresentação, não terei que mencionar muitas coisas. Muito obrigada. Obrigada, Elis, obrigada. A Amanda, quer nos dizer alguma coisa também? Então, vou tentar ser breve. Queria agradecer a Elis pelas experiências compartilhadas e só fazer alguns contrapontos com a situação que ela planteou daqui do Brasil. Essa questão da competência profissional, Elis, a gente está tentando definir isso agora, inclusive está sendo revisto no projeto de lei. E a gente ainda tem um problema dos níveis de definir, né, qual é o rol de atuação de cada nível na profissão. Essa também é uma dificuldade nossa. Então, isso a gente está tentando fazer esse movimento. Eu acho que pela primeira vez existe, inclusive o próprio Luso, ele demonstra isso, como que a universidade, as próprias discussões, a Silvana acho que pode falar disso muito bem, dos grupos de trabalho, mostra como que a universidade está tentando se envolver, né, Silvana, de uma forma... eu diria assim, né, de uma forma mais profunda com esse tema. Então, acho que a partir daqui existe a chance desse engajamento maior. E depois o outro ponto é a questão da diversidade, inclusive, dos cursos de formação que a gente tem. Também assistindo às apresentações dos grupos de trabalho, a gente vê a questão de divergências no entendimento de em qual área do conhecimento que cada um dos cursos se enquadram.
Então, acho que ainda a gente tem que fazer um movimento muito grande de organização, né, para tentar criar esse corpo coeso para depois fazer esse gesto em relação à lei, né, que é o que você falou. Assim. Eu dou-vos uma sugestão. Há uns anos atrás, há 3, 4 anos atrás, acho eu, a Associação Espanhola, também por uma questão de regiões, ok, a dimensão é minúscula, mas eles enfrentavam o mesmo problema. Eles têm regiões autónomas que tinham muita liberdade na criação de cursos e muita liberdade na autorização do exercício profissional, vamos lhe chamar assim da forma mais simplificada. E existiam 3 ou 4 associações profissionais na altura que representavam grupos profissionais muito distintos. Eles realizaram um congresso que se chama-se o Congresso de Najer, N-A-J-E-R. Vocês, se forem ao site da ECO, encontram a entrada da Associação Espanhola e podem procurar na bibliografia deles. E a estratégia que eles usaram durante 2 ou 3 anos para confluir como é que eu ia dizer, o paradigma que estava por trás das universidades e da forma como providenciavam e construíam os cursos, demorou uns anos, mas eles conseguiram. Eles conseguiram confluir as maiores universidades de Espanha para um entendimento comum do que era a formação do conservador-restaurador. E depois, por exclusão, os outros níveis de formação tinham outros títulos, que depois adequaram ao nome deles. Isso pode ser um excelente exemplo para vos ajudar. O outro é, na Europa nós temos a obrigação e o peso de ter que seguir estándares criados, como nós dizemos, em Bruxelas. E nós falamos dos 5 anos, os 5 anos conferem um nível de formação que é o 7 EQF, que se vocês encontrarem a bibliografia descobrem. Isso chama-se European Qualifications Framework, portanto é a estrutura que explica quais são os níveis de qualificações, isto é, tu no 12º ano estudares matemática não é os mesmos conhecimentos em termos técnicos e científicos que estudas na faculdade. Isso são níveis. E o EQF começa na escola primária. O EQF nasce de estruturas de pensadores sobre o ensino. E eu sei que em Portugal também foi usado, que é o Bloom e Dreyfus. Essa estrutura explica qual é o nível de conhecimento, de aptidões e de atitudes que a pessoa tem que ter ao longo da sua formação. E devo-vos dizer que antes da Europa obrigar o processo de Bolonha e obrigar as universidades a construir formação de acordo com o sistema da EQF, a ECO, com a ANCOR, porque eles são 2 associações que nasceram juntas e que os presidentes e membros de uma acabam depois por ser presidentes e membros da outra, partilham o trabalho, começaram a construir o dito perfil do conservador-restaurador em termos de competências, o que é que o conservador-restaurador faz, em termos de atividades, de ações, e descrevendo isso de acordo com os tais níveis de conhecimento, de aptidões e de atitudes que tinham que ter. É um processo que demora anos, mas pode-vos ajudar a distinguir diferentes níveis de aprendizagem, chamemos-lhe assim. Agora, tem que o fazer, é importante realmente fazer com algumas universidades, porque é nas universidades que nasce também o interesse dos alunos em juntar-se às associações profissionais e depois nas associações profissionais compreender o panorama das universidades e trabalhar em conjunto. Se chegarem a um consenso com algumas sobre o programa educativo, vocês logo ali começam a definir os níveis de aprendizagem, logo os níveis de competências. Agora, não se faz, demora muito tempo. A ECO e a ANCOR foram formadas nos anos 90 e tivemos a sorte que depois a Comissão Europeia cria todos estes parâmetros e critérios que obrigam-nos a normalizar. Mas o que eu tenho dito, e nós na ECO às vezes somos chamados para falar fora da União Europeia, e o que nós dizemos sempre é: leiam o exemplo europeu e depois traduzam isso tudo para a vossa realidade. Vocês não têm que fazer igual, vocês só têm que tirar as boas lições. Portanto, tudo o que são ali estruturas de pensamento e de construção, vocês podem aplicar ao caso brasileiro. Eu devo dizer que também há uma associação na América Latina que nos contacta, já nos contatou com alguma frequência, que é na Argentina, e vocês também, aí no Brasil, por isso também é uma forma de tentar ouvir noutros congressos, noutros seminários, nós podemos partilhar. Muito obrigada a ambas. Só aqui também para esclarecer relativamente àquela questão que a Silvana levantou sobre a conservação preventiva, de facto, a Eli já estava a dizer, portanto neste momento está-se a tentar trabalhar as associações também com as universidades e no caso da Nova isso era muito relevante,
Porque, em primeiro lugar, porque a nossa licenciatura comporta só conservação preventiva, portanto, os técnicos, quando se formam e são licenciados, não são conservadores restauradores, porque em Portugal é necessário os 5 anos, então, para entrarem na carreira de conservação e restauro, mas são técnicos que podem exercer conservação preventiva, porque a nossa licenciatura, sobretudo, os torna aptos a essa a parte da conservação. Efetivamente, consideramos que a intervenção direta requer outro tipo de abordagem, mais investigação, etc. E, portanto, um conservador restaurador tem também que fazer depois o mestrado. De qualquer forma, também temos muitos alunos que realmente no mestrado aprofundam também as técnicas de conservação preventiva. Portanto, em Portugal era fundamental que realmente essa dimensão da conservação fosse reconhecida como área e já o foi, aliás, a título de exemplo e seguindo muitos outros países europeus. Portanto, sim, isso acontece. Eu passo outra vez agora a palavra à Silvana para, se quiser, entretanto, finalizar. Acho que estamos também a chegar a... Para vocês já é bastante tarde, que agora em Portugal, né? Sim, já estamos quase nas 9 na nossa... Eu queria, assim, falando em nome da organização, agradecer esse grupo de moças, né, de lindas moças que aceitaram essa proposta que nós levamos de fazer essa aproximação com o evento que aconteceu na Nova de Lisboa, e também transmitir uma informação. O professor Luiz Souza está no painel do latino-americano e ele me ressaltou, me pediu que eu falasse sobre isso aqui nesse grupo, porque já foi anunciado ontem, o Peru é candidato, né, o país Peru é candidato a organizar o IAIC, se não me engano é 2024, né, Amanda? Eu acho que é isso. Então, ainda está em andamento, é uma proposta, mas seria o primeiro IAIC que aconteceria fora da Europa, então seria um grande evento. E, obviamente, a gente vai querer continuar com toda essa estrutura e talvez conseguir organizar um evento similar como vocês organizaram na Nova de Lisboa, né, dos profissionais emergentes. O que nos falta, bom, as ideias são ótimas, mas de fato nos falta sensibilizar mais os nossos alunos para que se organizem, né, que pensem que podem fazer um evento e podem discutir questões específicas. A gente vai forçando um pouquinho a barra, né, Amanda, mas a ideia está aí, está colocada, então esperamos que essa aproximação frutifique ainda um pouco mais para frente e que a gente continue nesse formato que me parece muito interessante, que de fato aconteça outras vezes. Então, gratidão para você, Conceição, que aceitou nos mediar, e as alunas, as meninas que aceitaram participar. Então, passo agora a palavra para você, se você quiser fazer o encerramento, a mediação é sua, eu só fiz um parênteses aqui. Muito obrigada, e eu acho que isso é uma ótima ideia e com certeza que o grupo da Nova estará completamente aberto a colaborar. Agradecer mais uma vez, de facto, o convite que me foi feito e a possibilidade e a oportunidade de conhecer melhor também as profissionais do Brasil e os profissionais. Tem sido, de facto, um gosto enorme. Não sei se a Catarina, Ana ou Ruth ainda querem acrescentar alguma coisa, ou se... Então, eu agradeço. Sim. Obrigada. Obrigada a todos e também não sei se da parte do Brasil querem alguma das intervenientes ainda quer dizer alguma coisa final ou não? Pronto, então eu agradeço. A oportunidade. Obrigada. Obrigada, Bárbara, muito obrigada a todos, obrigado mais uma vez, Silvana, e qualquer coisa, qualquer dúvida que ainda persista, é só contactar-nos por e-mail e certamente que se esclarecerá. Muito obrigada, uma vez mais.
Obrigada.